A Charlene é advogada, era pós-graduada em Direito Imobiliário pela PUC do Rio de Janeiro. Ela também cursou negociação e inovação estratégica em negociações pela Harvard Business School. Membro também das comissões de Direito Imobiliário e Direito Notorial da OAB do Rio de Janeiro. Ela também é mediadora de conflitos pelo primeiro Tribunal Arbitral do Rio de Janeiro e também fundadora e cofundadora de Congresso do Mercado Imobiliário. E a Charlene traz para nós agora um tema muito interessante: loteamento, lucro dobrado através de leilões. Charlene, seja bem-vinda. A palavra é toda sua. É Noel, não é? Isso mesmo, Charlene. Muito prazer, tá? Obrigada pelas referências, pelo carinho, uma honra estar aqui comigo. Seja bem-vinda. Vamos lá, então, contribuir um pouquinho. A palavra é sua. Oi, gente, boa noite, tudo bem para quem está aí? Obrigada por quem está domingo, né, buscando conhecimento aqui. Eu dou muito valor para quem está. Eu sei que quem não está também, às vezes, cada um tem um tipo de vida, não consegue acompanhar, mas eu não sei como é que vai ser o esquema. Imagino que as meninas deixam isso gravado depois para vocês terem acesso a isso. Então, eu vi, né, a Poli está falando que sim, que vai deixar, então é bem bacana para a gente poder distribuir esse conhecimento depois. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a minha área. Eu sou advogada do mercado imobiliário, mas eu nichei no mercado de leilão de imóveis, que para mim é uma coisa muito satisfatória, não só financeiramente, eu tenho um retorno financeiro bom, mas é satisfatório porque eu acabo conseguindo entregar possibilidades de diversificação de investimento para quem quer investir em outras áreas que não sejam ações, aplicações. A gente fala que teve uma brincadeira, né, com essa crise que veio aí, que tijolo não cai, né? Então, o que isso significa? Significa que é mais seguro, digamos assim. Mas a gente está falando especificamente de loteamento, né? Então, eu vou falar que existe um mercado de leilão em loteamento muito pouco explorado ainda. Assim, as pessoas mal sabem o que é um leilão. Eu, como estou nichando muito nessa área, eu achei que fosse uma coisa que todos soubessem e não é, assim. Vem perguntas muito básicas para mim, que eu achava que fossem coisas lógicas, mas o óbvio não existe, né? O óbvio só é óbvio quando ele é dito. Então, eu semanalmente, a gente sabe em rede social que a gente tem uma troca, né, de usuários, a gente perde e ganha novos usuários semanalmente, e com esses novos eu vejo que as pessoas são muito cruas no assunto. Então, para minha alegria, eu posso estar levando esse conhecimento para as pessoas, e o loteamento por si só já é um ótimo investimento, né? Tem a Poliana aí, a Lidiane, né, que é uma expert na área, e a gente sabe que é um ótimo investimento por conta de DR, a gente paga uma tributação mais baixa, por conta de manutenção dessas áreas, você tem um gasto menor para manter essas áreas, para poder esperar o potencial dele de valorização chegar. O que é isso? Né? Então, a gente tem um imóvel que hoje custa X, a gente sabendo que a gente está com uma previsão de inflação mais alta, o Copom, né, que é o responsável por fazer essas métricas, ele já anunciou que a inflação para 2022 já está acima do esperado. O que isso significa? Inflação. E o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Inflaciona tudo, automaticamente o valor do imóvel sobe. Então, você comprando um lote hoje, que para manutenção ele não tem muito gasto, ou seja, né, você pode até, inclusive, ganhar renda com ele. Você pode estar ao longo desse caminho alugando, fazendo arrendamento para quem quer plantar soja, sojinha, entre a safra. Existem mercados grandes, que eu vou falar agora também, que dá para ganhar dinheiro de pessoas que são interessadas na locação e não para compra. E mesmo se você não conseguir de primeira esse mercado de rentabilidade, que é de locação, ele é uma propriedade, é um imóvel com baixo custo de manutenção. Então, assim, sensacional o loteamento em si. Olhando para ele nesse aspecto do mercado de leilão de imóveis, então, é mais interessante ainda. Porque, vou fazer um resumo básico aqui para quem não tem noção do que é o leilão. O leilão nada mais é que uma modalidade de aquisição de um bem, e aí pode ser bem imóvel ou imóvel, mas eu trabalho com leilão de imóveis,
Então, vou falar sobre isso aqui. É uma modalidade de aquisição de um bem imóvel. Por que que isso acontece? Porque, infelizmente, uma pessoa assumiu uma dívida, ou ela assumiu uma dívida com o banco e não pagou, e aí a gente fala que são os leilões extrajudiciais. 90% dos leilões extrajudiciais são provenientes de contrato que você faz com o banco, né? Contrato de crédito, onde você dá o seu imóvel com uma cláusula de alienação fiduciária, ou seja, esse imóvel é do banco até que você quite essa dívida. Então, os leilões extrajudiciais, 90% provém disso. De um momento difícil que a gente viveu, a gente vive, mas enfim, a quarentena intensificou, né? Quando o mercado imobiliário estava pegando a respira, a quarentena veio e pimba. E aí a galera não conseguiu assumir essas prestações e perdeu esse imóvel. E tem o leilão judicial. O leilão judicial ele é mais amplo. Ele pode ser por causa de uma dívida trabalhista, a empresa quebrou e não conseguiu pagar os funcionários, então essa empresa é executada, e aí ela pode responder com bens móveis e com o próprio imóvel da empresa. Pode ser leilão da área civil, aí uma pessoa prejudicou a outra e tem que pagar um dano material ou moral, ela não tem liquidez e ela só tem como responder com o imóvel, porque o capital dela está imobilizado. Então, o juiz, ele escolhe um imóvel que tem uma capacidade financeira para cobrir esse gasto. Então, ele vai lá, anota uma penhora e manda executar esse imóvel através de uma praça, que é um leilão, para satisfação dessa dívida. Pode ser trabalhista, civil, pode ser por tributo, ou seja, você não pagou IPTU ou algum outro tributo para uma autoridade, você responde com imóvel. Pode ser dívida de condomínio, e aí dívida de condomínio ela tem uma característica mais específica, porque ela tem uma obrigação que a gente chama que é propter rem. É uma obrigação onde ele acompanha o bem. Não é uma dívida obrigacional da pessoa com o Estado juiz, é uma dívida com o fisco. Então, essa dívida carrega o bem. Se você vai lá e arremata um loteamento que faz parte de um condomínio, já, então existe um condomínio de lotes, ele está todo fechado, regularizado, já tem a área ali que vai ser a área do play, vai ter a área da piscina e tal, mas são lotes ainda para construção de casas, mas ele tem um condomínio que já tem uma cobrança lá. Se você sabe que esse lote está em atraso e mesmo assim você arremata esse bem, e aí eu vou falar, esse leilão não é para dívida de condomínio, é para tributo, qualquer outra coisa. Mas existe uma dívida ativa de condomínio. Como ela é própria de rem, ela segue o imóvel, e você arrematou sabendo da existência dela, você automaticamente está arrematando, trazendo esse... Tá. Desculpa que desceu uma mensagem do WhatsApp aqui do grupo, eu achei que fosse alguma coisa comigo. Você tá assumindo que você vai arrematar e que você vai quitar essa dívida de condomínio. E, às vezes, gente, é muito interessante, porque os descontos que você tem em leilão podem chegar até 70% do valor do imóvel. Então, vou fazer uma conta baixa aqui para a gente ter um raciocínio lógico. Se um lote vale 100 mil, você tem desconto de 70%, cara, você pode arrematar esse lote por 30 mil reais. Falar, Charlene, mas não existe. E cara, isso é a história da carochinha, impossível. Não é. Infelizmente, não é. Por quê? Porque quando o leilão é extrajudicial, o banco já perdeu dinheiro, né? Então, por quê? O cara abriu um crédito com o banco. Regra geral, o banco, no terceiro mês de atraso, ele manda uma notificação. Então, tu tá lá pagando as prestações daquele lote, aí chegou no sétimo, cara, veio uma quarentena, uma crise, qualquer coisa na sua vida, você não consegue arcar mais. Aí, depois de 3 meses de atraso, o banco, via notificação extrajudicial, envia uma notificação para você, avisando, olha, a gente tem um contrato ativo e você está em atraso há 3 meses. Eu vou te dar 15 dias para purgar a mora. Purgar a mora é pagar toda essa dívida que estava em atraso. Cara, você não tem de onde tirar, você tem que comer. Entendeu? Assim, eu tô querendo mostrar ao lado da pessoa que nem todo mundo é um 7-1. Às vezes as pessoas quebram mesmo, como aconteceu agora. E, infelizmente, ela perde o imóvel. Aí, o que acontece?
O banco mandou uma notificação extrajudicial, a pessoa não tem como pagar, o banco vai lá e consolida a propriedade dele. Porque lembra que eu falei no início? Quando você faz um crédito imobiliário com uma cláusula de alienação fiduciária, que é o mais usado hoje em dia, esse imóvel, desde o início, já é do banco. Você tem a posse, mas a propriedade é do banco. E a propriedade só se transmite quando você quita. Como você não quitou ainda, você estava em parcelas, e aí, infelizmente, você atrasou a parcela, esse lote já é do banco. Ele só precisa consolidar a dívida. O que é isso? É chegar lá para o registrador do cartório de registro de imóveis e falar, olha, eu tinha um contrato com esse cara, ele não honrou as parcelas, eu já notifiquei ele extrajudicialmente, gente, desculpa, eu estou num lugar na rua, não sei se o áudio está ruim. Eu já notifiquei ele extrajudicialmente, ele não conseguiu pagar essa dívida e, infelizmente, eu vou ter que retomar para levar a leilão. E aí a pessoa, após 3 meses não pagando a dívida, esse imóvel vai a leilão. Esse imóvel é do banco. Pensa comigo, esse imóvel é do banco. E o leilão é dividido em 2 praças, primeira praça e segunda praça. Regra geral, a primeira praça é feita numa data e a segunda é feita 15 dias depois. E por que eu falei regra geral? Porque existem leilões que têm mais pressa para o pagamento, e aí isso é discricionário, tá? Vai de acordo com o credor, com o leiloeiro, com o acordo que eles façam. Do leilão tem a primeira e a segunda praça no mesmo dia. Então, tem que ficar atento ao edital. O edital é o documento mais importante. Nele você vai ter todas as informações do leilão, então tem que ficar atento. Cara, se a primeira e a segunda praça for no mesmo dia, deixa eu ficar esperto, porque ninguém quer arrematar em primeira praça, porque primeira praça é o preço cheio. E em segunda praça que tem desconto. Então, se for no mesmo dia, fica esperto ali, que vai, assim, deu 3, ninguém botou o preço, já abre automaticamente para a segunda com desconto. E aí é na segunda que vem os grandes descontos. No leilão extrajudicial, como é que funciona o preço desse lote? O preço desse lote vai no leilão extrajudicial pelo preço que está escrito no contrato. Quando você faz um contrato de crédito, ali vai vir estipulado o valor do lote. É esse valor que vai aparecer como primeiro lance. E o desconto do segundo lote, como é que funciona? No leilão extrajudicial, o banco faz uma soma. Cara, esse cara me deve, sei lá, 70 mil ainda, e eu vou ter custas com o leiloeiro, que é 5% sobre o valor da arrematação, eu vou ter custas de cartório, ou seja, ele soma todos os débitos que você tem com ele, coloca uma margenzinha um pouquinho acima e leva para o segundo lance para ver se sai. Regra geral é isso, mas como o imóvel é do banco, ele tem discricionariedade para colocar um valor abaixo disso. Porque quem vai ficar no prejuízo é ele. Se ele não receber o preço que você deve, o problema é dele. E por que o banco faria isso? Porque o banco, ele ganha dinheiro com dinheiro. O banco ganha dinheiro te emprestando cartão de crédito. Quando eu pago cartão de crédito, eu pago uma taxa para o banco, né? Ele me dá cheque especial para eu entrar no vermelho e gerar juros. Ou seja, o banco ganha dinheiro com o dinheiro, não com o imóvel. Eles são totalmente perdidos com o imóvel. Então, eles têm pressa em transformar esse dinheiro imobilizado em líquido, que é espécie. Por isso que existem grandes leilões de bancos com a segunda praça com desconto muito grande. E aí não cai numa nulidade que a gente chama de preço vil. Preço vil é quando ultrapassa 50% no valor do imóvel, que seria uma nulidade. No leilão extrajudicial não existe isso, porque o imóvel é do banco. Ele pode fazer o que ele quiser. É como se fosse meu. Cara, eu tenho um imóvel, eu quero levar a leilão. Aí seria um leilão não público, seria um particular. E isso existe também, tá? Você pode fazer a venda do seu imóvel através de um leilão. Eu só não falo muito disso, porque geralmente quem coloca leilão particular, ele não quer pelo menor preço, ele quer levar leilão para ver quem dá mais. Aí é o oposto, entendeu? Então, como esse imóvel é do banco, ele tem a discricionariedade de colocar um preço mais baixo para ter uma saída mais rápida, porque para ele, quanto mais tempo ele levar para conseguir vender esse bem, para ganhar o dinheiro, ele está perdendo. Ele está perdendo com manutenção, ele está perdendo com administração, coisa que o banco não faz.
E aí o que acontece? O imóvel fica lá largado, e se o imóvel estiver vazio, outra pessoa entra nesse imóvel. E assim, gente, é uma parada assim, de anos. O banco não consegue administrar essa quantidade absurda de imóveis que eles retomam. Por isso que teve esse feirão da Caixa agora, 0 de entrada, divide não sei quantas mil vezes. Isso é um exemplo da quantidade de imóveis que a Caixa está retomando e não está sabendo o que fazer com aquilo ali. Qualquer tipo de saldo e feirão que você vê no mercado de roupa, de móvel, de carro, é porque tem um estoque que não sai. Então, o feirão da Caixa foi exatamente um exemplo de que a gente está com muito imóvel, leilão, muita oportunidade bacana e que não está saindo porque as pessoas não têm informação, elas não buscam, elas não correm atrás, não fazem um filtro, não, e elas têm medo. Acho que é uma das maiores objeções que eu recebo lá na minha rede é o medo. Doutora, eu tenho medo, se tem algum problema, se tem uma certidão errada. Falta de conhecimento. Então, você com conhecimento, você consegue grandes oportunidades, tanto para investimento próprio, para você montar algum negócio ali, quanto para liquidez, pegar esse imóvel, segurar um tempinho e revender lá na frente com uma gordura bem bacana, assim, de lucro em relação a isso. Então, em dito isso, dos leilões extrajudiciais, que são boas oportunidades, então o leilão vai mandar esse lote. Primeira praça não saiu. Segunda praça, pode ser que não saia, por falta de informação, por ser pouco divulgado, porque as pessoas não acreditam que lotes e terrenos são um bom negócio, e eu vou falar que são um bom negócio, já vou chegar lá. Aí ela abre licitação aberta, que é lá no próprio pátio da Caixa, enfim, da instituição que for. Licitação fechada, que aí você manda uma proposta numa carta fechada, e se nem assim sair, aí vai em venda direta, ele deixa aquele imóvel exposto, e aí você faz uma proposta por venda direta, e aí essa venda direta já pode ser feita através de um corretor, e aí são corretores credenciados à Caixa Econômica. Como é que eu faço para ser um corretor? Isso é um acordo do Cresce com o COFES. E o Cresce, todo mundo sabe que é estadual. A gente tem o Cresce do Rio, o Cresce São Paulo, o Cresce de Minas. Então, você tem que ir no Cresce da sua cidade, saber se o Cresce da sua cidade fez um convênio com o COFES, e aí você entra em contato com ele e pede toda a documentação necessária para você se transformar num corretor credenciado da Caixa para poder fazer a venda desses imóveis por venda direta. E isso não te impede de continuar trabalhando no mercado comum, tá bom? Você pode continuar trabalhando como corretor e ser um corretor credenciado da Caixa. Porque eu quero ser um corretor credenciado da Caixa. Por que eu vou querer meter nisso? Porque são imóveis que geralmente estão com preço abaixo do mercado, e quem paga a sua comissão, se você é corretor, está me ouvindo, é a Caixa. A Caixa que vai pagar é de 5%, é fixo, tá? A Caixa que vai pagar a sua comissão. Então, assim, não tem risco de você não receber e fica mais fácil de você vender o produto para o seu cliente, porque ele vai, além dele estar comprando um produto com desconto bacana, ele não vai precisar pagar a sua comissão. Quem vai pagar é a Caixa. Então, você já está fazendo ele economizar. Então, você garimpar clientes que queiram esses imóveis, você ganha um poder de convencimento maior do que um imóvel comum. Então, você trabalhar com loteamentos que vêm desse terreno, desse meio de leilão, acaba que você consegue... Já vou responder o Wilson. Fica mais fácil do que um comum, tá? E aí, indo pro judicial, só para eu responder, só vou finalizar o judicial, já vou responder o Wilson. No leilão judicial, qual é o valor que vai para a primeira praça desse lote? No leilão judicial, na vara de execução, está rolando um processo de uma pessoa que tem uma dívida, ela não conseguiu pagar essa dívida e ela tem um lote lá, e ela vai botar esse lote à venda para satisfazer essa dívida. O juiz, ele aponta o dedo para um perito judicial, pode ser um perito judicial, se na cidade for cidade interior, não tem uma pessoa que responda como perito, ou não tem um perito suficiente para a demanda, o juiz também pode escolher um corretor para fazer essa avaliação. Ele manda esse profissional ir lá até o local, fazer uma avaliação desse lote, e aí essa avaliação, esse documento de avaliação, que o perito ou o corretor trouxer para o juiz da vara de execução, vai ser o valor que vai valer em primeira praça. Qual o valor que vai para a segunda praça no leilão judicial? É o valor que o juiz determinar
de acordo com a dívida, e se o juiz não falar nada, ficar inerte, quieto na ação, automaticamente a lei diz que a segunda praça vai equivaler a 50% do valor de primeira praça, entendeu? Então, é um ótimo negócio também. Sendo que, no leilão judicial, a segunda praça não pode ultrapassar 50% do valor do bem. Ou seja, o lote vale 100 mil. Se não pode ultrapassar 50%, ele não pode ir para a segunda praça por menos de 50 mil. Entendeu? Ficou claro? Então, assim, basicamente é essa. O mercado de loteamento, eu adoro, porque é um mercado pouco procurado para a galera de leilão, que eu estou falando, eles não conseguem ter uma visão de o que eu vou fazer com lote, não vou construir nada, eu não sou nenhum construtor, eu não quero construir, enfim. Tem uma cabeça ainda um pouco travada para isso. Então, você pode adquirir um lote para esperar ele valorizar e vender ele lá na frente, ele tendo baixo custo de manutenção. Você pode adquirir um lote para várias pessoas que trabalham com agropecuária, com pecuária, para arrendar o terreno e ganhar em cima daquilo. E aí tem uma galera que faz uma sociedade. Cara, eu te dou o terreno, você faz o teu negócio, quando você receber 20%, como se fosse um mútuo, 20% do teu lucro é meu e 80% é teu, e você não fez nada. Você só fez um contratinho para fazer esse contrato com a pessoa. Ou ainda um assunto que está muito em alta, não sei se vocês estão acompanhando o mundo, esse mercado está acontecendo. A gente está tendo uma crise hídrica, né, no Brasil. A maior fonte da nossa energia elétrica vem de hidrelétricas, e a gente está com esse problema, não está dando conta. E aí é que chega com força total a energia fotovoltaica, que são através de placas solares, né? E o sol está aí, não vai acabar nunca, e a energia eólica. Mas a energia eólica, ela fica mais retida geograficamente ao Nordeste, que é onde tem as condições propícias para desenvolvimento dessa energia, e já a energia fotovoltaica não. Você tem que ter um terreno que nem tem muita exigência, geralmente são terrenos de planície, mas planaltos também podem ser feitos, só tem que tomar um cuidado maior. Pode ser um terreno alagado? Não seria o ideal, porque o cara vai ter que ter um trabalhinho ali, e aí a Lidiane sabe falar melhor disso do que eu, ele vai ter que ter um trabalho. Então, eu te indicaria olhar para terrenos de planície ou planalto já com uma harmonia. E aí, filho, beijo. Começa a anunciar para essa galera que está explodindo no mercado de fotovoltaico. Qual é o core deles? É trabalhar com a energia de distribuição. Eles não querem de terreno, eles não querem trabalhar naquilo, então eles também fazem essa casadinha. Você oferece, e aí pode ser no interior. Eles só pedem que sejam áreas de fácil acesso de transporte, ou seja, que tem uma via perto que passa para transportar um caminhão, enfim, todo o transporte. Mas você pode fazer uma usina no meio de Minas Gerais e distribuir a quilômetros essa energia através dos cabos para as grandes cidades. Ou seja, as usinas não precisam ser construídas perto dos grandes centros. Elas geralmente são construídas afastadas, nesses loteamentos que ninguém olha, que ninguém acha que tem valor. E tem muito valor, e cada vez vai ter mais por conta dessa crise hídrica que a gente está tendo, que não melhora. Então, a gente vai ter novas fontes de rendas. Então, eu acho loteamento, para quem tem visão de futuro e confia nisso, uma ótima oportunidade. Aí eu vou ver só a pergunta aqui agora. Como eu vejo a pergunta? Está aqui no cantinho. Gente, eu não consigo ver a pergunta. A pessoa quer abrir para eu ouvir o microfone? Deixa eu fazer a pergunta para você, então, Charlene, acho que fica melhor, né? Bem, essa pergunta vem do Wilson, ele pergunta assim, Charlene, quando o credor é a loteadora e não um banco, no caso de inadimplência, a loteadora pode retomar o lote? Pode, porque, na verdade, ela tem a propriedade. No caso, ele está falando da própria loteadora ser a financiadora, é isso? A princípio, sim. Se ela for a financiadora, aí vai depender do contrato. Assim, a gente está falando de dois particulares, né? Eu vou equiparar a como se fosse a construtora. Enquanto ela não entrega a obra, ela faz através de uma própria financeira. E aí, quando ela entrega as chaves, aí você parte para o banco e pega um crédito. Então, enquanto a loteadora te financiou,
aquele imóvel, ela tem todos os direitos sobre ele, pode retomar sim, se esse for o seu único meio de pagamento. Vamos dizer que o lote, sei lá, que você arrematou vale R$300 mil e você está devendo para ela R$11 mil. O juiz vai ter um bom senso de tentar quitar essa dívida de uma outra forma, assim, um carro, um quadro, uma joia. Ele vai pedir uma quebra de sigilo para ver se tem algum valor em conta, em alguma aplicação. Não faz sentido, entendeu? Pegar um imóvel de grande valor para pagar uma conta de R$11 mil, a não ser que você não queira mais, e aí você queira dar esse imóvel para ir a leilão, que é uma grande burrice, gente. Porque para pensar, se é um lote que vale 300 mil e você está dando ele para leilão, você quer pagar uma conta de 11, ele pode chegar em segunda praça por 150, você vai pagar uma conta de 11 e vai te sobrar 139 mil de um lote que era 300. Então é mais negócio você pagar de uma outra forma, pegar esse lote que você não quer mais e vender ele no mercado comum. Certo? Respondido, Perfeito. professor? Não, perfeito, perfeito. O Wilson, obrigado pela sua pergunta. Tem mais uma pergunta agora. Essa pergunta vem lá de Ponta Grossa para você, Charlene. Beleza. O José Roberto Moraes da Silva, já agradecendo pela pergunta, ele faz assim: ó, por favor, queria saber mais sobre o corretor credenciado da Caixa. Pode explanar um pouquinho mais? Todo mundo adora. Posso. Vamos lá. Zé, obrigada pela pergunta, obrigada por estar aqui com a gente domingo à noite, tá? Então, vou repetir aqui. O que acontece? A Caixa, quando ela faz primeiro leilão, segundo leilão, licitação aberta, fechada, e nada acontece, não porque é um problema com o imóvel em si, pode ser que seja, pode, mas a maioria dos casos é porque é uma demanda muito grande e pouco conhecimento do pessoal da área, e as pessoas acabam não arrematando, e vai tendo um acúmulo. E aí, quando ela chega nesse momento de venda direta, ou seja, como se ela fosse ela é a própria dona, e aí automaticamente ela já tentou de tudo, não conseguiu, então ela tem liberdade para contratar um corretor. Sendo que, como ela equivale a uma autarquia pública, né, a Caixa, digamos assim, ela abre uma licitação para você preencher, né? Mas assim, é super tranquilo, tá? Tem toda uma papelada lá que você preenche, uns pré-requisitos. O próprio CRES do seu estado, Ponta Grossa, aí deve ter um CRES específico seu, você entra em contato com ele, pede, primeiro pergunta se o CRES do seu estado tem convênio com o COFES, que o COFES é nível nacional, tá? O CRES é estadual. Pergunta se o CRES fez convênio com o COFES, se tem, beleza, você pede para eles qual a documentação necessária para você se habilitar como corretor credenciado à Caixa. Se ele não tiver, bate lá na porta e fala, eu quero. E junta uma galera de corretores, faz um abaixo-assinado e entra no CRES e fala, gente, eu quero. Faz um combinado com o COFES. O que está faltando para você, CRES, fazer um acordo com o COFES para trazer mais esse benefício para a categoria de corretores, que eu acho que é mais um leque que vocês têm para trabalhar, e um leque muito bom. Então, o primeiro passo é você entrar com o CRES da tua área, e se for, ótimo, já pega a documentação e corre atrás. Se não for, aí você coloca uma pressão lá para eles fazerem um acordo com o COFES e você conseguir trabalhar com isso. Lembrando que a comissão lá é fixa, 5%. E aí, quando você fica credenciado, automaticamente o seu nome aparece numa listagem da Caixa Econômica como sendo um corretor credenciado, habilitado, com o seu telefone ao lado. E aí a pessoa que está olhando, a pessoa entrou no site, estou indo para minha casa daqui a pouco, no domingo à noite, quero ver imóvel de venda direta, pum, gostei de um imóvel aqui. Você caiu naquele lá e tem uma rotatividade de quais imóveis você vai cair, como numa corretora, como numa imobiliária regular faz. Aí o João Antunes está com aquele imóvel que eu quero. Vai aparecer o nome dele e o telefone, e aí eu entro em contato. Oi, João, tudo bem? E responde aqui como é que está a situação desse imóvel, está ocupado, desocupado, eu posso parcelar ou não, que tipo de benefícios a Caixa me dá por estar comprando direto dela, aceita FGTS de entrar, enfim, ele vai começar a tirar várias dúvidas com você, e aí é importante você estar alinhado com a Caixa e bem informado
para saber como é feito o pagamento, enfim, e tudo isso, tá? Mas eu acho um leque bem bacana para você ampliar aí o seu mercado. Perfeito. Charlene, acho que acabou as perguntas aqui. Então, agradecendo ao Wilson, ao José Roberto lá de Ponta Grossa, a todos vocês de Ponta Grossa que estão nos curtindo aqui. Muito obrigado. E sensacional. Eu quero só chamar agora a Lidiane e a Poliana para ver se, Maravilhosas. se elas têm algumas perguntas para fazer para você. E se tiver, você já responde que tem muita gente aqui curtindo você, hein, Charlene? Amiga, eu quero agradecer. Elas são feras, né? Essas são feras. Quero agradecer imensamente a sua presença aqui com a gente, é muito especial. Sabemos aí, né, que existem muitos desafios, ainda mais no domingo à noite, né? Minha filha, então, olha, o pneu do meu carro furou, eu tava vindo para casa, eu parei, eu tô no meio do escuro com uma música do lado aqui. Se eu mostrasse que eu tô apoiado com uma luz numa água de coco e o negocinho no apoio aqui, mas eu vou fazer essa live, não tem como. Ai, amiga, muito obrigada. E ser obrigada ainda tem um valor maior, né? Porque a gente está vendo que o esforço foi grande para estar aqui com a gente hoje. Gratidão. Mas olha só, de coração, você sabe, a Poli sabe, a gente trabalha nesse meio porque a gente ama, a gente tem prazer. Eu faria da piscina do meio do mato, de onde fosse, eu tenho prazer de falar isso, que eu falo. Nunca é um esforço. Eu considero vocês amigas de coração. Contem comigo para o que precisar. Sempre, tá bom? Somos times de mulheres no mercado imobiliário crescendo forte. Acho que a gente tem que se dar a mão mesmo e trazer mais informação para o mercado, né? Eu acho que isso que as pessoas precisam, a gente precisa quebrar as objeções e os medos que as pessoas têm e levar informação de como pode ser um investimento bom para elas, né? Entrar nesse meio, né? E a Lid fala de loteamento muito bem, ela respira isso no dia a dia dela. A Poliana é uma advogada fera na área dela, assim, todo mundo me pergunta, e o selo da Poliana e tal, eu vou indicando, assim, ela tem uma cabeça, assim, bem criativa, eu já falei isso para ela, Poli, tu tem uma cabeça que não para, ela tem vários projetos na cabecinha dela, que vai fazendo, e a gente tem que botar isso em prática e se unir nisso. Então, contem comigo, muito obrigada, foi uma honra enorme estar aqui com vocês, tá bom? É isso aí, e obrigada. O que a audiência de vocês precisar para tirar dúvida, anota de todo mundo, que depois eu tiro com o maior prazer, tá? Com certeza, nós sabemos disso, e eu sei que posso contar com você, nós sabemos, né, Lid? E da mesma forma, a recíproca é verdadeira, e eu sei que você também sabe disso.